Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ricardo Ferraço. Ele que relatou a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e também na Comissão de Assuntos Sociais, conversa conosco sobre essa matéria. Senador, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. Essa reforma trabalhista, ela tem dividido opiniões não só pelo conteúdo, mas pela própria tramitação. E estamos ansiosos para ouvir aqui no argumento uma análise do senhor sobre esses dois temas. Olha, primeiro, essas argumentações contrárias, elas não se sustentam. Elas são muito mais produto de luta política, de que honestidade intelectual para fazer um diagnóstico da nossa realidade e daquilo que nós precisamos fazer para além da crise institucional que está posta. A crise não é pequena, a crise é muito grave. As denúncias que envolvem o presidente da República, enfim, o seu governo, elas são, por óbvio, devastadoras, tá certo? Eu mesmo considero e tenho defendido internamente no meu partido que o meu partido entregue os ministérios e que a gente continue liderando e militando na direção das mudanças que são fundamentais para o nosso país. Agora, uma coisa é a luta política, outra coisa é fazer aquilo que nós precisamos fazer. As nossas leis trabalhistas são dos anos 40. Nós estamos em 2017. Elas foram e são importantes. Conquistas fundamentais para as pessoas que trabalham na área urbana, para as pessoas que trabalham na área rural. E todas essas conquistas estão absolutamente asseguradas. É mentira, é falso, é mistificação daqueles que falam que está sendo retirado o direito da pessoa. Isso não é possível, até por uma questão óbvia. O que estamos votando aqui, estes aperfeiçoamentos, é por legislação ordinária. E legislação ordinária não afasta aquilo que está protegido pela Constituição Federal. Se assim fizermos, qualquer ação direta de inconstitucionalidade que for aprovado no Supremo, que for solicitado, peticionado, enfim, no Supremo, isso será declarado inconstitucional. Então, essa é uma batalha que se aproxima muito mais de uma ficção. Então, primeiro, os direitos estão absolutamente assegurados. Absolutamente assegurados. Agora, é preciso ter uma compreensão de que as nossas leis trabalhistas não dialogam mais com a realidade do mercado brasileiro. E eu fico basicamente num exemplo que mostra o esgotamento dela. O esgotamento dela não significa dizer que nós vamos manter direitos. Para além de manter direitos, nós precisamos avançar no sentido de continuar protegendo, mas flexibilizar. Por que flexibilizar? Porque hoje ela é inibidora da contratação através da carteira assinada, que garante todos os direitos das pessoas. Hoje nós somos 140 milhões de brasileiros em idade laboral, idade para trabalhar. E desses, 50 milhões estão protegidos pelos direitos sociais, pecuniários, pela CLT, pelas leis trabalhistas. E esses continuam com os seus direitos preservados, claro e natural. Mas existem 90 milhões de brasileiros que estão submetidos às regras mais primitivas de contratação informal, sabe, sem carteira assinada, sem fundo de garantia, sabe, sem o mínimo de 30 dias de férias por ano, tudo aquilo que está garantido enfim, no mercado de trabalho, né? Sem licença maternidade e assim por diante. Este aperfeiçoamento dialoga com a possibilidade de nós incorporarmos no mercado de trabalho milhões de brasileiros que hoje estão trabalhando informalmente, como, por exemplo, o chamado teletrabalho. O teletrabalho é uma realidade no mercado de trabalho e nós estamos, sabe, regulamentando para quê? Para dar proteção. Então, para além de manter os direitos, nós estamos incorporando novas e importantes conquistas. Por exemplo, o trabalhador hoje que pede demissão, ele não pode sacar o seu fundo de garantia. Ele vai poder sacar o seu fundo de garantia em até 80%. Neste debate, nós estamos também aumentando por 8 as multas para os empresários que contratarem sem carteira assinada. Então, nós estamos fazendo uma coisa importante, flexibilizando e protegendo, olhando para o mundo que progride, que desenvolve, que permite que as pessoas possam prosperar,
e é importante prosperar de maneira compartilhada, há décadas esses países fizeram isso que nós estamos fazendo, que não foi possível fazer ainda em função de facções ideológicas, em função de um corporativismo, de um medo de enfrentarmos a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Senador, faço uma pergunta aqui para o senhor falando em corporativismo. Até que ponto o fim da contribuição sindical obrigatória foi uma resistência para a tramitação dessa matéria? Olha, até aqui, pelo menos, sim, né? Porque ela ainda não acabou de tramitar. Foi e é uma resistência. Mas nós estamos evoluindo, porque, veja, as nossas leis trabalhistas são de um tempo em que o Estado se achava no direito de tutelar, de determinar aquilo que as pessoas deviam e não deviam fazer. A contribuição sindical obrigatória vem desse tempo. As pessoas são obrigadas, portanto, a contribuição sindical se transformou num imposto. Nós estamos acabando com a contribuição sindical? Não. Nós estamos apenas dizendo que a contribuição passa a ser opcional. As pessoas têm o direito de decidir aquilo que querem ou não, que é fruto do seu trabalho, do seu suor e assim por diante. Então, nós estamos evoluindo para fortalecer, protegendo as negociações coletivas, as convenções coletivas, que inclusive só podem ser feitas pelos sindicatos, como determina o artigo 8º da Constituição Federal. Portanto, este aperfeiçoamento, ele é absolutamente inadiável. Eu estou convencido disso e o tempo vai revelar que nós estamos fazendo aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. Senador, o senhor abre a nossa entrevista explicando que a CLT é da primeira metade do século passado. O senhor acha que com a dinâmica, a tecnologia no mercado de trabalho, essa nova reforma trabalhista, ela também estará sofrendo constantes mudanças? Acabou um tempo em que você pode ter um código de 70 anos, assim como tivemos da consolidação das leis trabalhistas? Evidente que sim. É curioso nós identificarmos que, neste exato momento, nós tivemos uma eleição na França e o presidente que ganhou as eleições na França, o presidente Emmanuel Macron, ele ganhou as eleições adotando como plataforma uma questão que deveria ser premissa também em nosso país, que é dialogar com as pessoas em torno da verdade. E a verdade, ela não tem princípio ideológico, partidário ou o que quer que seja. Nós precisamos olhar e ter um diagnóstico da nossa realidade. O Macron acaba de ganhar a eleição assumindo compromissos por aperfeiçoar o sistema trabalhista da França. Então, o que estamos fazendo aqui dialoga, inclusive, com esta realidade. Os indicadores são de que nós temos pelo menos 5 milhões de pessoas que trabalham num chamado home office, o teletrabalho, trabalho em casa, vai. Só que esse trabalho, ele não é regulamentado. Por não ser regulamentado, uma enorme insegurança jurídica, uma enorme informalidade. Nós precisamos criar balizas, nós precisamos criar referências para que essas pessoas tenham segurança. Então, à medida em que o que estamos fazendo dialoga com a realidade, é sempre fundamental que a gente possa estar aberto a continuar fazendo o aperfeiçoamento. O que é fundamental nesse aperfeiçoamento? É a preliminar e a premissa de que nenhum direito fundamental pode ser subtraído. E é isso que está acontecendo. Senador, para terminar, eu queria uma opinião sua, como nessa experiência de relator, de dois pontos. Primeiro, o senhor falando no caso da França, a questão trabalhista gera reflexão, pelo visto, no mundo todo. Então, a questão de se é oportuno ou não estarmos discutindo essa matéria nesse momento tão delicado do cenário político, não é? E queria uma opinião do senhor sobre isso. Então, qual é o esforço que nós temos feito aqui? E acredito que o bom senso tem prevalecido. A crise do presidente da República, do governo, ela é uma crise brutal. Já falamos aqui sobre isso. Mas nós precisamos distinguir as coisas. O Senado não está de recesso, nós não estamos de recesso. Portanto, nós precisamos continuar trabalhando, discutindo os assuntos que são do interesse da sociedade brasileira. O aperfeiçoamento das leis trabalhistas é reclamado há décadas. Não é, portanto, uma matéria, sabe, de propriedade do atual governo. É uma reclamação que há décadas o Brasil faz. E nessa tramitação, o Senado abriu mão do seu papel de casa revisora? Absolutamente. Foi tudo debatido na Comissão de
Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão de Constituição e Justiça. Foram horas e horas e horas de debates. É evidente que nós temos controvérsias em relação a um tema como esse, temos polêmicas, porque nós estamos mudando o paradigma das questões trabalhistas em nosso país. E toda vez que você enfrenta uma mudança, ela sofre resistências, e nós achamos que é absolutamente natural que possam existir essas resistências. O que nós procuramos fazer, em primeiro lugar, foi interpretar, foi acolher um conjunto de preocupações que esteve presente em todos esses debates. Ou seja, esses ajustes que foram apresentados, críticas construtivas, nós incorporamos. E aí criamos, de fato, uma forma de você fazer a coisa andar, porque existem questões que são centrais, ou seja, uma delas é que não importa a cor do gato, bota que o gato caça o rato. Essas pessoas que estão querendo sinalizar de que nós poderíamos ter feito isso ou feito aquilo, eles não estão preocupados com o produto final. O que me interessa é o produto final, é o aperfeiçoamento, são os ajustes que foram sugeridos aqui no debate. Não fosse o protagonismo do Senado, esses ajustes não estariam caminhando para a sua consolidação. Muito grata pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Senador. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.